do Senhor Deus, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso de número 6. Os irmãos vão acompanhar essa leitura até o verso 16. Segunda aos Tessalonicenses 3, a partir do verso de número 6. É o sermão de número 5 e o último dessa série da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, noite e dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém. Interessante esse trecho, né? Paulo vai falar de algumas coisas assim que são interessantes e são dignas de nota para a nossa reflexão na noite de hoje. Hoje, queridos, nesse último sermão, nesse último estudo sobre a série da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o título da nossa mensagem hoje é Igreja de Cristo, lugar de disciplina, trabalho e paz. Igreja de Cristo, lugar de disciplina, trabalho e paz. Interessante falarmos sobre isso, irmãos, para uma igreja perseguida. Não vamos nos esquecer do contexto que estava vivendo a igreja quando Paulo escreve essa segunda carta. Foi imediatamente após a primeira carta, talvez alguns poucos meses, ou no ano seguinte, por volta do ano 51, 52 da nossa era, segundo os comentaristas. O contexto que a igreja estava vivendo aqui era um contexto, irmãos, em que a igreja estava sofrendo com os falsos ensinos dos falsos mestres. Os irmãos hão de se recordar daquilo que nós já estudamos domingos atrás, quando alguns falsos mestres andaram lá pela igreja, dizendo que o Senhor Jesus Cristo já havia vindo. Outros disseram, não, ele não veio, causando uma grande confusão na igreja. E a outra orientação que Paulo vai dar para a igreja, porque a igreja também estava padecendo desse desencontro de informações, era sobre a vinda de Jesus. Isso nós já vimos nos domingos anteriores. Então Paulo vai instruindo a igreja ao dizer, olha, o anticristo vai se levantar e ele será impiedoso. Já falamos sobre isso. Depois ele fala, da mesma maneira que é verdade que o anticristo vai se levantar, Deus é gracioso e vai preservar o seu povo.
Então ele trabalhou o que o anticristo vai fazer, trabalhou aquilo que Deus faz em Cristo Jesus, e no domingo passado nós vimos qual é a postura que a igreja deve ter enquanto Jesus Cristo não vem, que é uma postura de oração, de vida com Deus. Agora Paulo vai deixar por último, e não menos importante, alguns aspectos que nós deveríamos observar na igreja de Tessalônica e que são aplicáveis aos dias de hoje. Por isso, o título Igreja de Cristo, lugar de disciplina, trabalho e paz. O que estava ocorrendo ali? Alguns irmãos, parece que não poucos, para isso ser motivo de observação do apóstolo Paulo, significa dizer que alguém começou ou alguns começaram e alguns gostaram e se espalhou isso pela igreja. Eles pensaram assim, bom, já que o anticristo vai vir, para que eu vou trabalhar? A gente não vai morrer mesmo, então para que eu vou trabalhar? Então essa onda que hoje tem aí de muita gente que não gosta da carteira de trabalho, não gosta de trabalhar, isso já é antigo, viu, irmãos? E sabe esse povo que vive de bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo? Está aqui, ó, na igreja também havia. Aquele povo que entendia que a igreja que tinha que sustentar, que tinha que dar cesta básica o tempo todo. Aquele povo que gosta de se encostar, trabalhar que é bom nada. Então, Paulo vai dizer o que é a igreja. A igreja é lugar de quê? Exatamente. Qual é o papel do cristão diante desse mundo que tem mudado e vai piorar ainda mais? Então, dentro desse contexto, nós vamos observar aqui que Paulo vai dizer e posicionar a igreja e os crentes em Cristo Jesus, em relação a variados temas, até a vinda do Senhor Jesus. A primeira observação que nós entendemos dentro desse texto, a primeira proposição, irmãos, é que igreja é lugar de trabalho. Os crentes em Cristo devem se sentir úteis para o trabalho, para a força laboral. Há a necessidade de o crente em Cristo Jesus ser luz lá na empresa, no trabalho, na sociedade, onde quer que ele se encontre. Versos 6. O verso de número 6 diz, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo vai falar, irmãos, sobre um grupo de pessoas que resolveu cruzar os braços, resolveu se entregar, resolveu não tentar novamente. São pessoas que, ou eram pessoas que não entenderam adequadamente a questão da volta do Senhor Jesus. Eles entendiam de alguma forma ou usavam isso como pretexto de que Jesus viria no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Então, para que o esforço do trabalho, já que de fato o anticristo viria e a igreja seria perseguida? Então, deixa eu me preparar com alguém que vai me sustentar. Paulo vai chamar esse grupo, irmãos, de pessoas desordenadas, e que não obedecem ordens. Desordenado não é porque não sabe o que fazer, não, é porque sabe o que tem que fazer, mas não se submete. Formam aquele grupo de pessoas, irmãos, que não se permite pastorear. E tem gente assim. Tem gente que não se permite pastorear por várias razões. Ou por descontentamento, ou por não aceitação, ou por insubmissão, ou por não ter de fato compreendido quem é Deus e quem é o Senhor e quem é o servo. Geralmente são as pessoas que gostam de determinar as coisas. Eu determino, não é usando Deus como menino de recado. Senhor, faça isso. Ou quando Deus faz, ele diz, eu não aceito. Parece que a criatura tomou o lugar do trono do Criador. E agora Deus passa a ser um office boy, um garçom que vai atender os pedidos de A, B ou C. Esses Paulo chama de
desordenados. Eles se recusam a ser pastoreados. Talvez porque se julguem superiores, talvez porque se julguem mais santos, mais corretos, enfim, os motivos, as razões apresentadas são as mais diversas. Paulo não nos fala aqui quais são, mas há um grupo muito grande que estava tomando conta da igreja e essa ideia estava campeando, estava crescendo, estava ganhando corpo dentro da igreja e Paulo fala alto lá. Precisamos tomar uma postura. E qual é a decisão de Paulo para a igreja de Tessalônica? Isola. Não se associe. Deixa ele no canto. Ele diz, não vamos brigar. É um irmão, vamos considerar como irmão, mas alguém que precisa de disciplina. A disciplina do trabalho. Então Paulo vai dizer, notem esse tipo de gente. Não é para brigar, não é para criar litígio, mas observe muito bem que ele não trata isso como uma recomendação ou um conselho. Volte o seu olhar para o início do verso 6, que você vai ver a expressão, nós vos ordenamos. É uma ordem. Observe muito bem, querido, como a igreja é lugar de disciplina. A igreja não é lugar de indisciplina ou desordem, ou eu acho, ou eu quero. Paulo diz, não, a igreja precisa aprender a se posicionar. E sabe quem faz isso? Uma igreja madura. A igreja madura sabe se posicionar. Agora, aquela igreja que entende que tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor, é a igreja que vai caminhando para a indisciplina. Então, Paulo diz, eu ordeno que vocês se posicionem. Como? Se afaste. Não vá por esse caminho, não se deixem levar por isso. A igreja de Cristo, irmãos, é uma igreja que zela pela ordem. A igreja de Cristo é uma igreja que zela sim pela disciplina e isso não foi retirado da igreja. Essa autoridade da disciplina não foi retirado para a igreja. Nenhum pastor tem esse poder. Nenhum ministério tem esse poder, nenhum presbitério tem esse poder, nenhuma igreja tem esse poder de tirar da igreja essa marca distintiva, que é a marca da disciplina. Essa é uma das marcas de uma igreja verdadeira. A primeira é a aplicação da disciplina, pregação fiel e exposição dos sacramentos. Esses são os 3 pontos que caracterizam o elenco de uma igreja bíblica. A administração dos sacramentos, batizar e celebração da ceia, pregação fiel das Escrituras e, em terceiro lugar, não nessa ordem necessariamente, disciplina. Caso contrário, a igreja, irmãos, ela nunca será do Senhor Jesus. Será a igreja daquele povo. Então, eles vão criar um Deus. Os irmãos já devem ter visto isso e, ao ouvir essa expressão, certamente há de se passar pela memória dos irmãos, pela lembrança dos irmãos, o bezerro de ouro. Nós vamos criar um Deus para nós. Aquele Deus lá, não. Vamos nós aqui criar o nosso Deus. E existem muitas igrejas que estão caminhando exatamente por isso. Eles criam um Deus. E é o Deus daquele lugar. É o Deus daquele líder, é o Deus daquela banda, enfim, é o Deus que agrada aquele povo. Mas não é o Deus revelado nas páginas das Escrituras. E Paulo fala, eu ordeno que vocês tomem uma posição. E a posição é, afaste-se. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é que a igreja precisa entender o que é disciplina. A disciplina não é punir, é restaurar. O objetivo não é excluir, mas que ele perceba que ele está na contramão das Escrituras. Por quê? Porque a disciplina eclesiástica é um dos meios da graça de Deus. A Bíblia nos revela que Deus corrige a quem Ele ama. Então a disciplina, ela é um ato de amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, ele se revela das mais diversas maneiras. Enquanto dormimos, ele guarda o nosso sono. Isso é amor. A casa que nos abriga é amor. O pão sobre a mesa
amor. A saúde do corpo é amor. O local de trabalho, a força do labor, a inteligência, os dons, os talentos, a saúde, enfim, tudo que nós temos é manifestação do amor. A mesa farta ao acordar, quando abrimos a despensa e há o suficiente ou mais do que o suficiente para o nosso sustento, isso é amor de Deus. A leitura da prática da palavra de Deus, o acesso pela oração, o perdão, amor de Deus. Tal como a disciplina. A disciplina também é parte integrante da manifestação do amor de Deus. Não visa humilhar, mas preservar a pureza da igreja e conduzir aquele irmão de volta, aquela irmã de volta ao arrependimento e à comunhão com o Senhor. E ele vai falar dele mesmo. Gente, olha quantas vezes eu também não sofri. Eu dei esse exemplo. O que nós aprendemos nesse primeiro tópico, irmãos, a necessidade de disciplina, a igreja como lugar de disciplina, é que a liderança cristã, a igreja cristã, ela não ensina apenas e tão somente por meio de palavras ou de conselhos, mas com uma vida piedosa e coerente. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, que Paulo deixa muito claro para a igreja de Tessalônica e para todas as igrejas, é o trabalho como uma vocação dada por Deus. O trabalho como uma vocação, um chamado, uma habilidade de Deus que lhe é dada. A partir do verso de número 8, Paulo vai falar sobre isso. Jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, labor e fadiga, noite e dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Ele prossegue no verso seguinte, irmãos, dizendo: ainda quando eu estava com vocês, eu ordenei isso. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Então Paulo vai estabelecer a necessidade de a igreja estabelecer critérios. É bem verdade, irmãos, que no meio de toda e qualquer comunidade, de todo e qualquer grupo social, sempre nós vamos ver pessoas que têm a condição necessária para o seu sustento, aqueles que têm uma condição um pouco superior, e vai sim sempre existir aqueles que vão lutar com mais dificuldades, ou aquele que, mesmo lutando e trabalhando, não vai ter o necessário. Isso ocorre em qualquer grupo social, isso não é problema. Paulo não está se referindo a isso. Paulo está se referindo àquele que tem habilidade, tem capacidade, tem vigor laboral e se recusa a tal. Como pastor, irmãos, nesses 37 anos de pastorado, eu já vi muitas coisas, já enfrentamos muita coisa com junta diaconal e com conselho de igreja ao longo desse período. Um grupo de junta diaconal, alguns diáconos falaram: reverendo, fulano de tal está precisando de ajuda. Então nós ajudávamos. A igreja tinha um bom número de cesta básica e ajudava. Até que um dia um diácono falou: reverendo, tem alguma coisa errada. Eu falei: pois não, vamos conversar. Reverendo, olha, a pessoa não precisa não, vive chorando, mas não precisa. Então vamos fazer um levantamento. Agora vocês vão à casa e vão fazer uma consulta mesmo, vão observar, porque a cesta básica a igreja tem, mas são recursos do Senhor. Não é para sustentar, é para ajudar. E nós vamos ajudar. Nós não vamos nos furtar a fazê-lo. E aí depois os diáconos fizeram várias visitas, se não me falha a memória, 3, e voltaram com o relatório dizendo: reverendo, não há necessidade. Nós inclusive estamos ofertando lugar de trabalho e eles não querem trabalhar. Falei: opa! Então aí mudou de figura. Eles encontraram na igreja uma fonte fácil de um sustento. Então, o conselho da igreja entendeu naquele momento que para aquele caso era momento de parar a ajuda. Ajudar 2 anos assim é muita ajuda.
Então entendemos que todas as ofertas de trabalho era não vou, não fui, perdi a hora. Então faltava disciplina ali. Então, naquele caso, o conselho decidiu pela supressão da ajuda. E Paulo está estabelecendo isso. Você dá um suporte para aquele que de fato necessita, é dever da igreja. A igreja deve ter esse olhar, sim, esse olhar social. Mas Paulo está agora alertando para o vigor laboral. E ele vai dizer, não quer trabalhar. Observe bem, não quer, não é não pode. É não querer, é se recusar. Então ele diz, bom, então não coma. Então, a igreja precisa ter esse olhar, irmãos, de que somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. Nós não somos donos, nós somos mordomos, nós cuidamos, nós administramos esses recursos. A questão ali não era a incapacidade laboral, era a recusa em trabalhar. Então a igreja precisa entender até que ponto vai a misericórdia, até que ponto vai a assistência e até que ponto começa o assistencialismo. Perceberam a diferença? O que é uma assistência e o assistencialismo? Eles queriam o assistencialismo, viver na dependência do suor dos demais. Na igreja, não. Na igreja, não. Se algum irmão deliberadamente, voluntariamente quiser fazê-lo, ótimo, cada um cuide do que é seu e administre-o da melhor maneira, mas a igreja tem uma postura diferente. Mas essa palavra de Paulo não é para liderança, essa palavra de Paulo é para a igreja. É para todos. Então, há a necessidade, irmãos, de se observar isso. Parece que lá na igreja de Tessalônica isso estava em falta ou precisava de um apoio, de uma orientação. Então Paulo diz, eu ordeno que seja assim. Porque o esforço é de todos. O trabalho, irmãos, sobretudo nós presbiterianos, nós reformados, nós calvinistas, nós entendemos que o trabalho é uma bênção de Deus. Porque Deus nos capacita com dons espirituais. Deus nos dá inteligência e a epístola a Tiago nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto e desce do Pai das luzes. Então nós não nascemos com essas coisas por nós mesmos, mas nós recebemos isso da parte de Deus. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, falando sobre os dons espirituais, ele vai orientar que os dons são para a edificação da igreja. A igreja precisa do seu dom, minha irmã. A igreja precisa do seu dom, meu irmão, porque por meio desses dons, Deus age no meio da igreja. Então, como encolher as mãos? Por que se negar ao trabalho? Então, o trabalho é uma vocação divina e nós servimos a Deus por meio do nosso labor. Nós somos do Senhor, o farol lá na nossa empresa, no nosso local de trabalho. Ali o Senhor nos plantou. Somos do Senhor. O trabalho é uma vocação divina. A igreja precisa, irmãos, entender que todos, podendo trabalhar, devemos fazê-lo. Enquanto nós não pudermos trabalhar, isso é uma outra história que não é isso que Paulo está tratando aqui. Uma terceira e última lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos, é sobre como aplicar a disciplina. O terceiro ponto é disciplina. A disciplina deve ser exercida com amor e esperança. A disciplina na igreja deve ser aplicada com amor e esperança. Volte o seu olhar para os versos de 13 até o verso 15. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola,
notai-o, nem vos associeis com ele, para que perceba, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como um irmão. O que Paulo vai estabelecer na igreja é a forma, o modus operandi da disciplina. Então ele vai estabelecer aqui que deve haver, irmãos, um equilíbrio entre firmeza e misericórdia. Isso tem muito e tudo a ver com o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao orientar os seus discípulos, ele diz assim: vocês devem ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Percebeu o equilíbrio? É isso. O crente não tem que ser só pombinha, gru, 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 gru. Não, pombinha não, queridos. Mas também não é só víbora, né? Cascavel de araraca, não. Vai picar todo mundo por aí, se morder a língua, pimba, cai duro. Não, não. O Evangelho é equilíbrio. Evangelho é equilíbrio. Jesus demonstrou equilíbrio em todas as suas ações. Inclusive, quando visitando o templo, ele percebeu a mudança que havia ocorrido no templo. Então ele lança a mão de um chicote, chamado de azorrague, derrubou as mesas dos cambistas e não usou o azorrague, porque não foi necessário. Mas ele não pegou aquilo ali à toa. Ordem. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vocês mudaram isso aqui em lugar de ladrão, não é? Não. Aqui, não. Disciplina. Foi o mesmo Senhor que acolheu aquela mulher flagrada em adultério e disse-lhe: eu também não te condeno, vai e não peques mais. É o mesmo Senhor que pegou no último milagre realizado antes da crucificação a orelha daquele soldado chamado Malco e devolveu-a ao seu lugar, porque Pedro lhe decepara com uma espada minutos antes. Misericórdia do Senhor. Então Jesus nos ensina, irmãos, a usar de forma adequada a disciplina. Por quê? Porque o objetivo da disciplina, conforme nós falamos alguns minutos atrás, é restaurar. A igreja deve preservar o bem. Então, Paulo está dizendo, é preciso resolver essa situação que está surgindo no meio de vocês com equilíbrio. A gente não pode fazer disso palco para o inimigo. Ele quer as luzes da ribalta. Ele quer desviar o foco do Evangelho. Ele quer fazer da igreja ou de uma situação da igreja um turbilhão. E Paulo diz, não, saibam tratar. Não partam para o confronto, recuem. A pessoa vai ficar isolada, ela vai ficar envergonhada. Paulo está dando uma dica, não partam para o conflito. O objetivo, diz Paulo, não é excluir. O objetivo, diz Paulo, não é segregar, humilhar, não. O objetivo é tratar como irmão. Você não é o irmão? Então vem cá, querido, vamos orar juntos. Vem cá, queridão, vamos aconselhar, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Bom, aí sim que a igreja trata. Por quê? Porque nós vamos observar no último texto, o verso 16, que ele vai falar de paz. O verso 16, ele diz: o Senhor da paz vos dê continuamente paz em algumas circunstâncias. Em todas. Então, o objetivo da igreja, irmãos, é fazer com que a igreja não seja aquele lugar onde aproveitadores encontram lugar. Mas um aproveitador não vai ter lugar numa igreja. Porque ele entende que ali tem disciplina, tem ordem, tem orientação, busca-se a paz, não o afastamento. O que nós aprendemos, irmãos, é que a disciplina bíblica, ela é salutar,
ela é saudável, ela é pedagógica, aprende-se sendo disciplinado. Ela também nos faz ver a graça de Deus, o amor de Deus e a preocupação dos irmãos na restauração da paz dentro da igreja. A igreja, irmãos, nós como um todo devemos corrigir com amor. Não apontar o dedo. Devemos entender que as pessoas feridas, elas já trazem consigo mesmas as suas mazelas. Elas já vêm armadas, e vêm mesmo, porque estão feridas. Então, saber ouvir, saber abordar, isso é muito importante. Não acusar, ela não precisa de dedos apontados. Ela não precisa de fisionomias duvidosas. Elas precisam de acolhimento. Deixe falar, ouça. A prática do desabafo por parte da pessoa, ela é terapêutica. Dela tem que colocar aquilo para fora. Deixa falar. Depois deixa Deus falar ao coração dela. Nunca diga eu acho. O nosso maior conselheiro é a palavra do Senhor. Aconselhamento bíblico. Não coaching, mas o aconselhamento que flui da palavra de Deus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, esse texto, quando Paulo está terminando a sua segunda carta à igreja de Tessalônica, é um texto que nos lembra que a fé verdadeira, ela produz uma vida ordenada, uma vida de ordem, uma vida de disciplina. Vai também nos relembrar a necessidade da vida laboral. O homem precisa trabalhar, a pessoa precisa trabalhar. E o trabalho deve ser visto como tal. Por mais penoso que seja, por mais duro que seja, por vezes, o nosso ambiente de trabalho, por mais que o nosso superior ou o nosso colega de mesa, enfim, sejam pessoas difíceis, tudo isso é duro. Mas nós ali somos a luz do mundo. Ali nós somos o luzeiro. Nós somos aquela pessoa que vai fazer a diferença, chegando no horário, cumprindo o trabalho, sendo sempre aquela pessoa disponível e atuando conforme a função exige. Deus vai abençoar, Deus vai fazer daquele lugar o seu campo missionário. E a partir dali outras pessoas vão conhecer a palavra de Deus sem que você abra a boca. Sem que você precise dizer, eu sou crente. Nada disso. É o seu testemunho. Spurgeon já disse que o maior sermão que uma pessoa pode pregar é viver a Cristo. É o seu testemunho. E ele vai mais adiante dizendo que o mundo não lê Bíblia. O mundo lê a gente. Ele lê a gente. Nós somos a Bíblia do mundo. O pai pode não ler Bíblia, mas o pai está lendo o filho que diz que vai para a igreja. O testemunho, o que fala, o que faz, o que não fala, o que não faz. Paulo nos diz que nós somos a carta viva de Cristo. É isso o que somos. A igreja não deve se esquecer jamais que a disciplina é um ato do amor de Deus para com todos. E a paz é o objetivo maior, para que vivamos em paz. Queridos, hoje nós encerramos essa série sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e temos muito mais a aprender, sempre temos mais a aprender. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude para que busquemos a paz sempre, que busquemos correção na palavra do Senhor. E que nós mesmos sempre sejamos usados por Deus, que nós sempre nos disponhamos a ser esse sal, essa luz do mundo, ali onde o Senhor nos colocar. A Bíblia nos diz, aproveitem as oportunidades. E Deus nos dá tantas oportunidades, não? E a gente pensa, ou pode pensar, e não devemos, a gente pode pensar que a oportunidade é só coisa boa. Não. A oportunidade está nos grandes desafios. É ali que surgem as maiores oportunidades. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Amém.